Você chegando na igreja e de repente ouvindo aquele louvor, aquele fundo instrumental, e você começa a ouvir, e ainda chegando na igreja não percebe muito bem o que está acontecendo, né? Ó, opa, entrei na igreja. Esse solo eu conheço, hein? Você percebe que é culto de Santa Ceia. Aê! E aí, pastor, participo ou não participo? Devo participar? Não sou membro da igreja, sou visitante, não estou congregando em lugar nenhum, estou visitando, estou morando com alguém, não sou casado, estou em disciplina na outra igreja e, entre outras situações, posso participar? Outra, por que todos os meses? Não pode ser anual, uma vez por ano? Outra, é obrigatório a igreja participar da Santa Ceia, vestido de gala? Precisa de todos, né, com vestimentas sociais, ternos, gravatos, obreiros todos organizados? Por que precisa de tudo isso? Será que esse memorial sagrado não pode ser anualmente? Tem que ser mensalmente? E é uma ordenança bíblica ou é uma sugestão? Podemos ou não participar? Podemos ou não realizá-lo na igreja? Como funciona isso? Isso e outros mais. Nós aprenderemos nessa lição. E outra, hein? O pão e o cálice se transformam literalmente no corpo e no sangue de Jesus? Há essa transubstanciação? Essa lição está poderosa. Fica aqui comigo, porque vamos aprender muitas verdades bíblicas que por muitos séculos foram transmitidas de forma errada. Eu sou o pastor Patrick Roberto, pastor titular aqui na ADVIVE, Assembleia de Deus Ministério Vive, aqui em Praia de Taparica, Vila Velha, Estado do Espírito Santo. Com muita alegria vamos estudar a lição de número 10, Santa Ceia do Senhor, segunda ordenança da Igreja Primitiva. Fica por aqui, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, clique aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, não esqueça, de dar o joinha e clicar no sininho em todas as notificações. Vem conosco, papel e caneta na mão, porque já vem instrução. A lição de hoje é a lição de número 10, que tem por título A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. E o nosso textuário está tremendo. Olha aí o que diz nosso textuário. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 26. Verdade prática. A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Tremendo, hein? Olha aí, comunhão com o Senhor ressuscitado. Nossa leitura bíblica diária, olha aí, sugestão muito boa para a semana, Lucas 22:19 para segunda-feira, uma ordenança de Jesus. Como eu já sempre instruí vocês, não é? É importantíssimo a questão da leitura, viu? Bíblica diária, porque te instrui, né? Ajuda o aluno a se inserir no contexto da lição e a aula fica muito mais proveitosa. Veja só, olha os assuntos aí, terça-feira, 1 Coríntios 11:24, a ceia do Senhor como um memorial. Quarta-feira, 1 Coríntios 11:26,
proclamando a morte do Senhor. Quinta-feira, Atos 2:42, celebrando a comunhão cristã. Sexta-feira, 1 Coríntios 11:27, mantendo a reverência na Santa Ceia do Senhor. Sábado, 1 Coríntios 5:7-8, olha aí, celebrando de maneira festiva, não é? A Santa Ceia do Senhor. Então, nós temos aí recursos e muitos recursos para que o aluno não esteja, como diz o ditado, boiando, não é? Ou flutuando na aula, de forma que ele não entenda ou fique aí com muitas dúvidas, tá bom? Então, quando você orienta seu aluno, compartilhe aí no WhatsApp, nas redes sociais da sua igreja, não é? Com os irmãos, esses textos e uma breve meditação. Isso aí vai ajudar muito, hein? Dica de ouro, dica de ouro, dica de ouro. Lembrando também que nós temos nossa leitura bíblica em classe, hein? Vamos dar uma olhadinha? Olha aí, Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículos de 17 ao 34. Olha o que nos diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 11, 17 ao 36. Vamos ler juntos? Vamos lá? Olha só, nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Paulo está falando aqui, está pegando pesado, hein? Verso 18, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a santa ceia, não é? Ou a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, olha aí, e tendo dado graças, está o texto aí tremendo, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Tremendo, hein? Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há muitos entre vós fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas, se alguém tiver fome, coma em casa. Uou, aqui é forte, hein? Se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Palavra do Senhor.
Muito bem, a nossa introdução, olha aí, ó, diz assim, comentarista, hein? Assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança, tá vendo aí grifado? Isso é importante frisar, hein, professor, para os alunos, dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas, não é? E nesse sentido, o cristão, ele pode contemplar a ceia do Senhor sob três aspectos, né, ou perspectivas. A primeira, nós vemos aí, ó, mais abaixo, né? Aqui ao lado da imagem. Ó, a primeira perspectiva, um olhar para trás. Então, o cristão, quando ele olha para a Santa Ceia, ele tem um olhar para trás. Que olhar para trás é esse? Não é? Quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Segundo, um olhar para o presente. Olha aí, ó, quando vê a sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. Coisa linda, hein? E a terceira perspectiva é um olhar para o futuro. Porque quando mantém a sua expectativa e esperança na segunda vida de Jesus, ele está tendo essa perspectiva futurística. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia, diz a lição, olha, ó, que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. Aleluia! Nós vamos desenrolar esse mistério aí, viu, gente? Vai anotando aí, a palavra-chave da nossa lição de hoje é comunhão. Esse destaque a esta aula maravilhosa. Olha o nosso primeiro tópico aí, que coisa linda. Vai falar sobre a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Nosso primeiro subtópico diz o seguinte: na tradição romana. Então nós vamos trabalhar nesse primeiro tópico a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã, ok? Então, para a gente ter, né, saber como que chegou e também ao mesmo tempo ter, não é, recurso para defender a visão cristã, não é, da natureza da ceia do Senhor, você precisa conhecer os bastidores da história. E não tem como, é impossível a gente não participar da tradição romana, passar por ela, porque Jesus, não é, enfrentou a cultura romana e a igreja cristã, seus primeiros passos foram debaixo do jugo do Império Romano, da cultura romana. Então vamos lá? Na tradição romana, olha só, o romanismo compreende de forma literal, tá vendo aí? Olha o que o comentarista diz, não é? Que o romanismo, não é? Nós já explicamos em vídeos anteriores aí sobre os ismos, não é? Então você busca aí nos vídeos anteriores, você vai encontrar, eu explico bem tudo que tem ismo, por quê, não é? E qual o sentido, tá bom? Compreende que, olha só, de forma literal, as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Então, o romanismo, ele compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus sobre os elementos da ceia. Por exemplo, Lucas 22:19, quando ele diz isto é o meu corpo, quando ele levanta o pão e diz, isto é o meu corpo, então eles entendem que é como se Jesus estivesse apresentando o corpo dele mesmo. Não é? Este é o cálice do meu sangue. Então está no versículo 20, né, 22 de Lucas, é como se estivesse com um cálice cheio de sangue de Jesus, literalmente. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem, não é, no corpo e no sangue de Cristo. Tá? Então daí que vem esse ensino, que muitas vezes a gente encontra algumas dúvidas aí em algumas igrejas, em algumas denominações, por essa questão, por causa da tradição romana, que trouxe aí no seu viés teológico, não é, e religioso, esta forma que nós não adotamos, não é, de interpretação. E diz mais, olha só, não é? Esse ensino é conhecido como transubstanciação, tá vendo aí? Até grifei para vocês, ó.
transubstanciação. Há pelo menos dois problemas aí, né, com essa interpretação. O primeiro é o problema de natureza lógica, está grifado aí para vocês, de natureza lógica. Por quê? Pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, não é? Jesus ele estava presente ali, não é? Jesus estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice. Ou seja, aquele pão não podia ser parte dele, não é? Ou o corpo dele, e muito menos o cálice sendo o seu próprio sangue. Não é? Jesus não era vampiro. Então você percebe que há um desconforto aí nessas informações, ok? Já, que fisicamente ele se encontrava lá. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal, diz o comentarista, olha aí, e não como metáforas, né, cria problemas de natureza exegética, tá vendo aí? De interpretação do texto. Então já cria outro problema. Então a gente já percebe aí outro problema. Tá percebendo aí? Que é de natureza exegética. Então nós temos aí o problema de natureza, não é? Lógica e também de natureza exegética. Lógica devido à ausência, né? Porque o corpo estava ali, como que poderia? Então é complicado, né? O corpo apresentando o próprio pedaço do seu corpo, como assim? Não tem lógica. E exegética porque eles apresentam as falas de Jesus de forma literal, as expressões de Jesus como se fosse de forma literal e não metafórica, ok? Então explique isso bem para os seus alunos aí, para que todos possam compreender, não é? Então, Jesus disse, por exemplo, que ele era o caminho, não é verdade, a vida. Como ele pode ser o caminho, não é? Literalmente falando. Eu sou a porta, como João 10:9, não é? Como que ele pode se transformar numa porta? Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal, tá vendo aí no texto? Não era uma porta literal, não é? Então era metáfora, estava falando metaforicamente. Na tradição protestante, agora vamos, né, para a tradição protestante, a tradição luterana, tá? Presta atenção nisso aí, diverge da católica, não é? Mesmo que tenha um pezinho lá dentro, mas eles se distanciam num detalhe, veja aí. Quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem, né, ou se convertam no corpo e no sangue de Jesus. Então os luteranos não concordam nisso, né? Eles se divergem aí nesse quesito, ok? Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus, olha só, aí que está o problema. O corpo físico de Jesus, veja aqui, aqui em cima do vídeo aqui agora, nós vamos continuar aqui, presente no pão da ceia, né? Em cima do vídeo aqui, o texto, né? Que o corpo de Jesus está presente no pão da ceia. Quer dizer, esse entendimento luterano é denominado como consubstanciação. O que transforma é a transubstanciação, tá? Coloque isso no quadro, explica bem para o seu aluno. E este que está presente, não é? Ele não se transforma, ele está presente ali, é o consubstanciação. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar, né? Se desvencilhar por completo da tradição católica, quando dá uma versão modificada da sua antiga crença. Então eles só deram uma roupagem nova, mas continua com um pezinho lá no romanismo, ok? E a posição da Assembleia de Deus? E a nossa posição pentecostal? Subtópico 3. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho está até grifado para você aí, está grifado para você. Não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Deu para entender? Nem a versão romanista e nem a versão luterana, não é? Os pentecostais têm uma interpretação objetiva que não se converte fisicamente, nem estão presentes ali, o corpo nem o sangue de Jesus. Assim, o pão e o vinho, tá vendo grifado aí, simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente. Grifei aí para você apresentar para o seu aluno,
Marca lá no quadro, é espiritualmente, nos símbolos da ceia, como está em Mateus 18, 20. Claro, isso aí, ok? Essa é a posição das maiorias, né? Esta é a posição da maioria dos pentecostais, que hoje tem muitos ramos do pentecostalismo, né? Também enfatizamos o aspecto memorial, tá? Da celebração, não é? Da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Isso aqui é importante, hein, irmão? Tem muita gente que confunde isso. Pensa que Santa Ceia é aquele momento de pedir perdão, de chegar lá, pastor, eu quero pedir perdão, e dobra o joelho, e vai lá para frente, aquela coisa toda. Nós erramos por muito tempo com isso. Não é? Falta de conhecimento, falta de instrução, de hermenêutica, de exegese. Hoje nós entendemos que a Santa Ceia não é a celebração do perdão, mas para celebrar o perdoado, não é? O perdoador. Então não é para irmos em busca do perdão, mas celebrarmos o perdoador. Aleluia! Deu para entender? Tremendo, não? Então, culto de Santa Ceia, celebração da Santa Ceia, não é para buscarmos o perdão, pois já o temos em Cristo Jesus. Então é para celebrarmos Jesus, que é o perdoador. O seu sacrifício no Calvário está completo. E por isso a Santa Ceia é para quem já está em comunhão, não quem deseja entrar em comunhão. Porque é uma celebração não em busca do perdão, mas sim celebrando o perdoador. Aleluia! Eita coisa boa! Celebrando o perdoador. É tremendo, não é? Pois bem, olha aí, ó, esse entendimento, né? Se ajusta no ensino do Novo Testamento sobre a Santa Ceia do Senhor. Simples assim e bíblico assim. E propósito, não é? Qual o propósito da Santa Ceia, professor? Vamos para a lição, olha aí, ó. Na lição, nosso tópico 2 fala exatamente sobre isso, o propósito da Santa Ceia. Após entendermos, né, a questão da transubstanciação, consubstanciação, toda a simbologia e manifestação espiritual de Jesus na Santa Ceia, agora qual o propósito da realização da Ceia do Senhor? Pois bem, está aí, ó, o comentarista deixa claro. Subtópico 1, celebrar, olha aí, ó, a expiação de Cristo. Este é o subtópico 1. Celebrar a expiação de Cristo. Pois bem, olha o que o comentarista diz. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo, olha só, o apóstolo Paulo, né, destacou como propósito dessa celebração, tá vendo grifado aí? Anunciar a morte do Senhor. Como propósito, anunciar a morte do Senhor. 1 Coríntios 11, 26. Neste caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Tá vendo aí? Aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Aleluia! Tá vendo aí, meu irmão? Por isso que Santa Ceia é celebração. Olha aí, ó, Hebreus 2, versículos 14 e 15. Por intermédio da morte de Cristo, na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. 2 Coríntios 5, 21. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Apocalipse, versículo de número 12, verso 11. Olha o propósito aí da celebração. Subtópico 2, olha aí, ó. Proclamar a segunda vinda de Cristo. Tá vendo aí? Então, proclamar a segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor, tá vendo aí? Proclama a segunda vinda. 1 Coríntios 11, 26. Logo, há um sentido escatológico. Tá vendo aí que eu grifei? Há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. E quantas igrejas já se secularizaram, hein?
Uau! Perderam esse sentido escatológico. Assim, na ceia do Senhor, né, a igreja mantém o olhar para o passado, né, ou no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz. Estão vendo lá atrás no Calvário, né, lá atrás no Calvário, Jesus venceu a morte, o inferno, olha aí, ó, e o pecado. Mas também mantém o seu olhar no futuro, olha aí, ó, esperando e ansiando pela sua segunda vinda. Então a igreja ela se renova, não é por saber que Deus é com ela, o mesmo Jesus que venceu a morte, o inferno, o pecado, na cruz do Calvário também é aquele que há de vir. Aleluia, breve voltará. Mas também mantém seu olhar no futuro, tá vendo aí? Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nesta terra e que a sua pátria não é aqui. Filipenses 3:20, né? 3, versículos 20 e 21. E aí a igreja segue triunfante, aleluia. É por isso que o diabo quer apagar, meu irmão. A igreja que tem essa chama acesa, quando você prega sobre a cruz, é impossível pregar sobre a cruz e não citar o arrebatamento. Há uma conexão plena entre cruz e arrebatamento. Aleluia! Oh, que coisa linda! Subtópico 3, propósito da ceia do Senhor. Celebrar a comunhão cristã, meu irmão. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionado à questão de divisões entre irmãos daquela igreja. Meu Deus, isso aqui, meu irmão, professor, principalmente, destaque isso aqui, superintendente da escola dominical, fale isso num fechamento, viu? Fale isso, cite isso aqui, 1 Coríntios 1, verso 11. O diabo tem trabalhado muito com esse espírito aí, viu? Para perder o sentido, para perder o propósito da igreja, mas está repreendido em nome de Jesus, aleluia. Esse era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor, tá vendo aí? E é impressionante, eu sou pastor, você que está me assistindo, quem sabe é também, você que é líder, você que é espiritual, a gente percebe na igreja, principalmente na Santa Ceia, quando tem um negócio estranho no ar, quando não está conectado, a gente percebe, é ou não é? O clima fica diferente, é isso aí, ó, isso aí que Paulo está falando, né? Paulo os reprova, tá vendo? Grifei aí, ó. Paulo os reprova por isso. 1 Coríntios 11, 17, você pode ler aí na sala. O clima fraterno e de comunhão deixará de existir. Atos capítulo 2, verso 42, ó, 1 de João 1, 7. Tá vendo aí? Então, pronto. Paulo começa a trazer essa consciência para a igreja nessa epístola aos irmãos que estavam em Corinto. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrarem a ceia juntos. 1 Coríntios 11, 21. Por isso que Paulo enfatiza aí de esperar uns pelos outros. Quando há espírito de divisão, litígios e intriga entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. E isto é fato, não é, meus irmãos? É fato. A gente vê isso quando há um clima estranho na igreja, meu irmão, no culto de Santa Ceia, o Espírito Santo deixa claro. Quem é espiritual percebe. É por isso que nós precisamos ouvir atentamente e toda Santa Ceia deve ser feita a leitura, viu? Esta leitura aí que Paulo enfatiza, todos esses detalhes que a igreja de Corinto estava precisando ouvir, nós hoje também, tá? Para que nós mantenhamos esta chama da comunhão, esperando uns pelos outros, para que tomemos juntos, né? Participemos juntos desse memorial sagrado e examinar, pois o homem é a si mesmo, ninguém cuidar da vida de ninguém, cada um cuidar da sua vida e prestar conta a Deus e viver em comunhão com os irmãos. Aos Hebreus, o autor anônimo aos Hebreus deixou claro: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E chegamos na nossa conclusão, meus queridos, que lição maravilhosa. Nosso Cristo vive está. Celebremos. Que Deus abençoe sua vida. Não esqueça, viu? Clica aqui, ó, no botão escrito inscrever-se.
tá bom? Ao lado, nos dê essa honra, ao lado está o botão com o desenho do sininho, clica, são as notificações, se tiver opção, clique em todas, tá bom? E não esqueça do like, do joinha ou do gostei, nos ajudando nesse lindo projeto, para a glória de Deus. Vamos à conclusão! Olha aí, na nossa conclusão, meus queridos, nós temos aí, nesta lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento, hein? É que de forma mágica concede a graça aos que dela participam, nem tampouco, olha aí, uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Olha aí, presta atenção nisso, hein? Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. Aleluia! É necessário ter esse discernimento quando, olha aí, ó, se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito. Não, viu? Ou de maneira nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus guarde a sua igreja de homens e mulheres sem compromisso com Ele, com a sua palavra. Que Deus nos abençoe e que cada dia mais nós celebremos Jesus, celebremos a morte e ressurreição, esse memorial sagrado, esta memória que nos traz esperança, a esperança que um dia o Senhor arrebatará a sua igreja nos altos céus para a sua gloriosa região celestial. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Até o próximo domingo com a bênção do Senhor. E não se esqueça, Santa Ceia não é funeral. Santa Ceia é festa, celebração de vida com Jesus. Deus te abençoe. Fique todos na paz. Muito bem, meus irmãos, nós já aprendemos sobre a natureza da ceia do Senhor, sobre o propósito da ceia do Senhor. Agora é o modo da ceia do Senhor. Afinal, qual é o modo, qual é o modelo, qual é a forma? Vamos para a lição e não esquece, hein? Se você ainda não se inscreveu, clica nesse botão aqui abaixo do vídeo escrito inscrever-se. Se inscreva em nosso canal, nos dê essa honra. Não esqueça de clicar no botão onde tem um sino. Vai subir as opções, clica onde estão todas as notificações. E também ó, o joinha, o like, o gostei, para que o YouTube distribua este vídeo para todos aqueles que precisam de aprender mais da palavra de Deus. Vamos para a lição. Olha aí, qual o modo de celebração da ceia do Senhor? A lição está recheada, hein, meus irmãos? Olha aí, ó. Primeiro, subtópico, o que é participar indignamente? Então, vamos seguir este modelo, né? De celebração e de participação. Então, o comentarista ele traz aí no subtópico 1 o que é participar indignamente. Muita gente não sabe e tem participado indignamente. Oh, meu Deus, é complicado, mas estamos aqui para aprender, vamos aprender. Olha aí o que diz a lição. Concernente à celebração da ceia, né? Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo, tá vendo aí? O perigo de participar da ceia indignamente, tá vendo? Eu grifei, indignamente. Isso está em 1 Coríntios 11, 27. Você pode ler aí com seus alunos, viu, professor? O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego. Isso aqui é interessante colocar no quadro aí, hein? Advérbio grego anaxios, né? Anaxios. Um advérbio indica a maneira ou modo como se faz uma coisa. Isso é o advérbio. Enquanto um adjetivo, não é, indica o seu estado. Então, nesse sentido, esse advérbio ele modifica o verbo, não é, comer, que Paulo está tratando aí, sobre a participar do pão e do vinho. Então, o verbo comer, né, e está relacionado ao modo ou maneira. Tá dando para entender? Então, o verbo comer está sendo aí trabalhado
pelo advérbio, olha só, e está modificando o sentido e está relacionando ele ao modo ou maneira, não é? Como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor. Por isso que eu grifei aí para você mostrar isso para os seus alunos, ok? Como que eles estavam fazendo, pastor? De maneira desordenada, tá vendo aí? Quando não esperavam uns pelos outros. De maneira indisciplinada, tá vendo aí? Grifei aí para que você possa, né, se você puder escrever num quadro, né, dar uma ênfase aí para os seus alunos. Isso aqui é muito importante, a gente dar uma ênfase e mostrar para os nossos alunos. Olha aí, ó. E quando comiam, né, mais do que os outros. Por isso que Paulo fala, se tem fome, ó, abençoado, vai comer em casa. Tem gente que, misericórdia, se deixar, ele fica com a bandeja toda a Santa Ceia na mão, né, irmão? Misericórdia. E de maneira irreverente, quando se embriagavam, não é? Bebiam demais o vinho, e o vinho natural, fermentado naturalmente. Já conhecemos esse texto. Primeira, né, de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 18, 21 e 22. Então, muito forte isso aí, hein? Subtópico 2, uma celebração, não é, reverente. Então, nós já aprendemos sobre o indignamente, agora nós vamos trabalhar essa questão aí do reverente, né? Olha aí, ó, Paulo está dizendo, se em lugar, né, o comentarista dizendo, melhor dizendo, se em lugar de um advérbio que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo, olha só, que indica estado, né, qualidade ou natureza, então ninguém poderia ter participado. Tá vendo aí? Ninguém poderia participar da ceia pelo fato que ninguém é digno. Ninguém, nem eu e você, ninguém é digno. 1 Coríntios 11, 27. Não é? Lembra, faz lembrar até aquele texto de Apocalipse, não é? Não havia ninguém digno para que pudesse desatar o rolo, né? Os seus selos. Oh, meu Deus! Ninguém digno para desenrolar o mistério, de ter acesso aos segredos do eterno. Olha aí, ó, ninguém poderia participar. Como mostramos, não é esse o caso. Não é esse o caso. Por quê? Porque não é questão de ser digno ou não ser digno. Não é? Porque se fosse por dignidade, se Paulo usasse o adjetivo, ninguém poderia tomar Santa Ceia. Porque aqui não é ser digno, não é ou não. Porque não é a dignidade, não somos nós que condicionamos isso. É a graça de Deus que abre o caminho para que alcancemos esta bênção, esta comunhão. O véu da separação foi rasgado através da graça revelada em Cristo Jesus. Glória a Deus, não é? Que tremenda essa lição, hein, gente? Uou, muito forte. Vamos lá. Olha só, não é? É verdade que não participamos da ceia porque somos dignos, né? Mas pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar, olha aí, ó, aqui, ó, em cima do vídeo aqui, ó, pode participar, né, da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Aí responde aquelas perguntas que nós falamos lá no início. Então, se você está vivendo no pecado, se você está vivendo fora do padrão estabelecido pela palavra de Deus, pela igreja que você serve, meu irmão, a Bíblia não te dá legalidade para você participar. Olha o que o comentarista falou e eu grifei aqui para a gente compartilhar. Ó, se, né? Ó, se condicional, se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo de Deus, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? Uau! Aí que entra o detalhe, meu irmão. Por isso que é importante você confessar, você buscar a graça de Deus, viver em santidade, porque se a simples irreverência já atrai o juízo de Deus, imagina uma vida com pecados escondidos, não é? Uma vida indigna, né, no padrão aí, não da dignidade que nós condicionamos para participar, mas sim do padrão bíblico, né, congregacional, da igreja que você reúne,
padrão de santidade, o padrão, não é, de misericórdia e da própria graça, porque quando nós não confessamos, nós estamos negando o bem que foi nos oferecido gratuitamente, a graça de Deus. Aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Pecado não confessado atrai o juízo divino. Por isso, quando nós não estamos enquadrados no padrão bíblico, não é, e o padrão da igreja em que reunimos, em que aceitamos e respeitamos, não é, quando batizamos ou membramos, estamos assinando ali na ficha de membro que nós aceitamos as dogmas, não é, as doutrinas, os ensinos e o regimento interno da igreja. E quando desobedecemos ou estamos fora daquele padrão, estamos em pecado. Mesmo não confessado diante dos homens, diante de Deus, ele é bem claro. Pois bem, subtópico 3, celebração festiva. Olha aí, ó. A ceia do Senhor celebra a morte, né, ressurreição. Só lembrando que no subtópico 2 aí sobre pecado, né, confessar. Por isso que Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Porque é a sua consciência, meu irmão, viu? É você e Deus. Não é? Se você está bem, se não está, busque o pastor, busque seu líder, confesse, deixe e alcance a misericórdia em nome de Jesus. Celebração festiva, a ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus, está vendo aí? E não seu funeral, não é um culto pesado, aquela coisa, né, morta, triste, chorosa, não, é celebração, meu irmão, é vida. Glória a Deus. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. 1 Coríntios 15, versículos de 1 a 4. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, claro, com reverência, cerimonial, toda litúrgica, né? Direitinho, contudo festiva. Olha aí, ó. 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8. Não é? E dentro desse quesito, os adevivianos sabem, os irmãos que reúnem nossa igreja sabem, eu sempre bato nessa tecla: irmãos, Santa Ceia é festa, não é aquele culto de pesar, é culto para que a gente busque o perdão, mas que celebre o perdoador. Eu sempre ministro isso, toda Santa Ceia eu lembro os irmãos desta verdade. Santa Ceia é festa, e agora estamos experienciando, né, experimentando aí, através da lição bíblica aí, ó, né, a nível global, todas as Assembleias de Deus, é um padrão nosso, celebramos Santa Ceia, não é um culto de pesar, é um culto de alegria, um culto de celebração, pois o nosso Cristo está vivo e já nos perdoou, aleluia! Olha aí, nosso Redentor vive, tá vendo aí, ó? E por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver, ó, olha o que eu grifei aí, um ambiente de reverência, claro, tudo certinho, bonitinho, todo mundo engravatado. Aí vem a questão lá, não é? Do começo. Por quê? Por causa disso, é um cerimonial, é um encontro com o noivo, é uma festa, não é uma festa de gala, é aquela festa celebrando a vida, celebrando aquele que morreu, ressuscitou, aquele que um dia devia, glória a Deus, um ambiente de reverência e ao mesmo tempo de abundante alegria, pois o nosso Cristo vivo está, celebremos.